Fala galera, aqui quem fala é o Lucas Eusébio, tá começando aqui mais um episódio do Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia, inovação. Então hoje estou aqui tendo a grande responsabilidade de substituir nossa host aí, Cristiane Serra, então dar show aqui, poder mostrar tudo que ela me ensinou. Hoje a gente tem um convidado super especial para falar um pouco sobre perspectiva de e-commerce e a utilização de IA na jornada do cliente, que é algo que alguns ouvintes vinham pedindo pra gente, pô, cara, fala de e-commerce, é um mercado que está crescendo muito, quero ouvir um conteúdo mais direcionado com pessoas boas em relação a isso. Então a gente trouxe aqui o Felipe Gomes para falar um pouco sobre e-commerce, é um cara que manja muito disso aí dentro do mercado. E, Felipe, seja bem-vindo, vou pedir para você se apresentar aqui para nossa audiência. Obrigado por topar o convite para falar aqui com a gente. É isso, muito obrigado, Lucas, é um prazer imenso estar aqui também. E até mesmo para poder falar para o pessoal o tamanho que esse mercado de e-commerce está crescendo, o tanto que cresce por ano, que vocês não têm ideia, não só no Brasil, estou falando a nível global. Bom, para me apresentar para o pessoal, tenho 22 anos de idade, antes de trabalhar junto à Cartpanda, antes de estar fazendo parte desse projeto, já tinha faturado pelo menos uns 5 milhões e meio em vendas online com e-commerce sem estoques. Depois que eu entrei junto com a Cartpanda, a gente tem um propósito muito grande, onde você consegue criar seu site, utilizar um checkout, vender em reais, vender lá fora em moeda mais forte, sem abrir empresa lá fora, com a LLC, que é uma dor muito forte do mercado. Então, hoje a gente trabalha com essa solução muito boa, tanto para quem vende no e-commerce, quer criar o seu e-commerce, tem seu infoproduto, ou também, caso você venda também no nutracêutico, que está vendendo muito em formato e-commerce lá fora. Então, para a gente conseguir dar uma expandida na mente, quando se trata de vendas online, a nível de e-commerce, eu tenho certeza que esse papo aqui vai ser muito proveitoso e vou conseguir passar o ouro para vocês aqui. Dale, bora. Vamos falar, eu não tinha anotado isso, mas vamos falar desse tema aí que você falou sobre a internacionalização aí dentro desse mercado. Cara, isso é uma dor absurda, né? Aí com a economia aqui também, com dólar super atrativo, dolarizar a operação quem que não quer, né? Então, pô, vamos falar disso depois. Eu consigo falar um pouco aqui sobre as dores de internacionalização, que é algo que a gente faz bastante. E vamos fazer negócio, né? Eu falo, tem muito ouvinte aqui que já fez negócio com um convidado. A gente teve um caso aqui de um ouvinte que foi acelerado pela Ambev, então eles estavam ouvindo o podcast, o cara da Ambev estava na esteira, ouvindo o episódio, falando ali sobre o nosso parceiro, e depois eles conversaram, rolou investimento. Então é um podcast que também rola negócio, então espero que depois o pessoal consiga chamar você, quem é do e-commerce aí precisa internacionalizar. Cara, é um excelente momento. Mas vamos lá, Felipe, você começou falando de um tema super importante, sobre que eu gostaria que você trouxesse essa contextualização sobre o crescimento do mercado de e-commerce mesmo no Brasil e depois no mundo. Eu vejo aqui nos últimos 2, 3 anos, principalmente na minha opinião, né, o e-commerce ele sempre existiu, mas talvez ali talvez felizmente, né, ali ou infelizmente com a chegada ali da pandemia, ele bombou muito, né, cara? E isso hoje faz parte da rotina aí do brasileiro. Então eu queria que você comentasse um pouco como que foi essa jornada de desenvolvimento e de maturidade que o e-commerce gerou aqui dentro do Brasil. Eu acredito que um grande fator de crescimento que acessibilizou a vinda do e-commerce na vida do brasileiro foi, de fato, o marketplace. Porque o pessoal já confia e confiava muito no Mercado Livre, foi criando confiança na Shopee, foi criando confiança no AliExpress. Mas vem da China? Não, mas pelo menos o AliExpress é uma empresa séria e tudo mais. Tudo vem, né? Então, o pessoal se obrigou, o pessoal, principalmente, quando eu digo isso, a 50 a mais, o pessoal começou a comprar mais na internet. O pessoal teve esse nível de amadurecimento também, porque quando a gente fala de amadurecimento, a gente não pode só falar do jovem que compra, ou da pessoa que tem ali seus 35, 50 anos, mas o grupo 50 a mais começou a comprar mais. E isso movimenta muito a economia do Brasil. E quando a gente está falando do nível de e-commerce, eu entendo que o funil seria: a pessoa compra primeiro no marketplace. Pô, legal, agora eu confio, eu comprei e chegou na minha casa. Depois ela vê um e-commerce, pô, será que é o mesmo jeito? E compra também. E eu vi que essa via de acessibilidade do e-commerce pós-pandemia se tornou uma barreira muito baixa de entrada, principalmente com grandes plataformas migrando para atender em volume e não em qualidade, no caso. Tipo, em vez de querer atender empresas grandes que querem ter e-commerce, acessibilizou cada vez mais
para o cara que quer começar a empreender, para o cara que é empresário, pequena empresa, que quer começar a vender na internet, distribuir seus produtos. Então, eu vejo que essa barreira de entrada, por ser muito baixa, acessibilizou bastante também. Fora os cursos que a gente via de marketing digital do pessoal falando sobre vendas de produtos com e-commerce sem estoque, ou começando a vender com estoque, ensinando a construir uma marca, fazer teu branding, vender no X1, e tudo isso a gente enquadra ali dentro do e-commerce, que é um grande guarda-chuva ali, se for parar para ver. E a gente vê um crescimento ali de pelo menos mais de 35% ao ano. E é muito, é muito, é muito. E é bizarro o quanto que a gente vê o crescimento cada vez mais rápido de pequenos empresários no âmbito do e-commerce. Você vê empresários que começaram ali 1, 2, no terceiro mês já está faturando pelo menos 100 mil reais, já está faturando 150 mil reais por mês. Então, é de fato normal, é o que a gente vê aqui na Cartpanda. A gente vê, inclusive, empresários que começam no Brasil, nesses primeiros 2, 3 meses, e já querem vender lá para fora, porque querem ganhar moeda mais forte, acham o real muito desvalorizado, ou preferem não ter essa parte de dor de cabeça de atendimento com o cliente brasileiro, dependendo do ticket médio dele. Então, existem muitas oportunidades no mercado ainda de e-commerce. Como eu comentei, está crescendo ainda mais nichos que a gente, por exemplo, começou a atender, como quem vende nutracêutico e se enquadra no e-commerce. Só para contextualizar, nutracêuticos se englobam em produtos que são encapsulados, sérum, chá solúvel, produtos cremes também. Então, produtos que resolvem, por exemplo, uma grande dor de uma grande parcela do brasileiro, emagrecimento, disfunção erétil, revitalização facial, celulite, etc. Esse tipo de produto é o que a gente mais vê hoje vendendo, principalmente na plataforma, num nível de escala, para te dar um exemplo, de pessoas que vendem pelo menos $200 mil por dia, mais de R$1 milhão por dia. E é uma coisa que, para quem tem um e-commerce hoje no Brasil, acaba sendo um pouco assustador. Porque para o cara que é empresário e está começando agora, às vezes faz seus R$100 mil por mês de faturamento, você vê que a briga dele é com a margem de lucro. Então, você vê que esse crescimento muito grande, essa barreira muito baixa, também fomentou a alta disputa de mercado. Porque as redes sociais, canais de venda, como Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, viraram um grande leilão desses pequenos empresários que estão começando a empreender no e-commerce do Brasil. Então, eu vejo muitos pontos positivos, dá tempo de entrar, mas tem que se profissionalizar. E quem levar como negócio a sério e não levar como renda extra, com certeza já tem muito mais pontos à frente de quem acha que vender na internet é só uma rendinha a mais. Bacana, Felipe. Esse ponto que você trouxe é importante porque o povo brasileiro é um povo muito empreendedor, né? Então, por natureza, a gente gosta de empreender, a gente tem isso na veia. E esse mercado de e-commerce, ele foi uma janela ali, ainda é, né? Uma janela de oportunidade, como você trouxe para o pequeno empreendedor, para quem está abrindo seu primeiro negócio digital, para realmente conseguir, né, mudar de vida, conseguir ali empreender. Eu queria que você explicasse para a gente quais esses novos desafios que a gente vem percebendo com essa digitalização acelerada e quais os principais erros que você vê aí os lojistas, os empreendedores que estão começando cometendo e como que a Cartpanda pode ajudar, porque esse arco de educação é um arco muito importante para que o lojista, para quem comece a operar, não desista no caminho ou acabe não se envolvendo com algum passivo, ou consiga realmente tracionar o seu negócio, que é o que eu falo, né, cara? Gerando maior receita, com menor custo e menor risco, né? Então eu queria que você falasse, cara, como que vocês, como a Cartpanda ajuda esse mercado e quais os principais erros aí que quem está começando comete? O que eu mais vejo, começando pela tua primeira pergunta, é que o pessoal é muito perfeccionista. Então, assim como o empreendedor, acho que tem uma diferença na real, do empreendedor que é de um ponto físico do empreendedor digital. Porque o empreendedor do ponto físico, ele realmente tem que fazer tudo perfeito para ter uma boa vitrine, para ter um lugar onde a pessoa se sinta à vontade para comprar lá dentro, para que passe uma boa primeira impressão. Só que o empreendedor digital, ele não tem todo esse caixa do cara que vai abrir um negócio físico, só que também ele tem essa grande barreira de querer achar que precisa estar tudo perfeito para começar. Então, meu rodapé tem que estar perfeito, meu banner tem que estar perfeito, meu Instagram tem que estar perfeito para depois eu passar confiança. E não, na verdade, o 80-20 desse mercado é velocidade, não é perfeição. Você pode ter o básico bem feito, o arroz e feijão que funciona, mas você não pode prezar por você ficar sempre remediando
Porque você acha que tem que estar perfeito. Porque no final das contas, se teu cliente compra, aquilo já vale. Você vai aperfeiçoando, você precisa de caixa para girar. Então eu vejo que o pessoal acredita muito que fica a autocomparação com outros e-commerce, o benchmark que o pessoal, em vez de fazer benchmark, fica se comparando, fica copiando, em vez de se inspirar e criar ideias autorais. Então isso é uma grande dor que eu vejo no mercado. E outra dor muito importante é a parte de copiar e modelar concorrentes nos canais de venda. É o que eu mais vejo. Porque o pessoal vê anúncios ali escalados na biblioteca de anúncios do Facebook Ads e a pessoa vê, pô, esse tipo de anúncio é o que dá certo. Esse tipo de anúncio no catálogo, esse tipo de foto é o que dá certo. Só que às vezes a pessoa esquece que esse cara tá 1, 2, 3, 4 anos no mercado com um pixel, que é o mecanismo ali do Facebook, muito inteligente. Sim. E que não adianta você competir com esse cara que já tem a persona definida, que o Facebook já sabe quem vai comprar, e já paga um CPA, que é um custo de aquisição, que é o quanto você paga para receber aquele cliente no seu site que compra, muito baixo, porque ele já tem uma bagagem ali, já tem um público que compra dele, já tem os seus leads. Então, é uma das maiores dores que eu vejo, o pessoal não ter essa parte mais autoral, não ter essa, como posso dizer, de fato, essa visão de criação própria, que acha Sim. que tem que copiar quem já dá certo. Sim. Agora, falando sobre como que a Cartpanda pode entrar nisso, eu vejo também, para quem quer acessibilidade e quem quer começar no e-commerce hoje aqui no Brasil, a Cartpanda tem uma das menores mensalidades do Brasil, cara. Para quem tá duro, vou falar real, quem tá duro, quem tá sangrando, tá liso, pô, você vai pagar R$ 4,99 para o seu site ali, mais as taxas, cara, não é caro. Você vai pagar uma Sim. Shopify da vida, você vai pagar $14. 14 vezes 6, porque não são dias dados, mas fica Sim. mais de R$ 5, muito mais, Perfeito. 10, 15 vezes mais. Então, eu vejo assim, se você quer começar hoje a empreender com e-commerce, com ou sem estoque, quer vender infoproduto, que se enquadra também no e-commerce, para quem vende e-book na internet, é um e-commerce. Então, se Sim. você vende e-book, mentoria, curso, você consegue vender na Cartpanda. E como que a gente ajuda? Você pode criar teu site ali junto com a Cartpanda, pagando uma margem, uma barreira de entrada baixa, R$ 5 por mês, pagando as taxas ali certinho, recebendo no D mais 14, ou D mais 2, para quem quer ter mais ajuda de caixa, já tem um negócio físico rodando, sério, a gente consegue liberar D mais 2. E aí, qual que é o ponto? Você tem o checkout também que você pode transformar do jeito que você quiser. Dentro do e-commerce, a gente tem um checkout de 1 etapa e 3 etapas. Então, você consegue modelar, de fato, ao que o teu cliente acha melhor. Então, vou dar um exemplo para o pessoal de casa conseguir entender muito melhor. Quando você entra na parte do checkout ali, que é aquela parte onde você tem que colocar seu nome, seu e-mail, seu endereço, selecionar a quantidade de parcelas, se é Pix, boleto ou cartão, aquela parte é crucial, que o quanto mais clean possível, o quanto mais dinâmica possível, o quanto menos o cliente tem que digitar, quanto menos o cliente tem que scrollar, que é arrastar, melhor. Tempo no digital é de fato dinheiro. E quanto menos tempo o teu cliente passa ali para pensar se vai pagar ou não, como ele vai pagar ou não, melhor. E aí, eu vou te dar, desculpa te interromper, Felipe, eu vou te dar o meu exemplo claro, pode complementar. De leigo consumidor, né? Eu falo, cara, uma das melhores experiências que eu, Lucas, gosto de comprar, e às vezes até sei que vai ser o lugar, não vai ser o mais barato, mas a minha experiência de compra é muito rápida. Eu gosto muito de comprar na Amazon. Cara, né? Real, melhor Jeff, exemplo. patrocina aqui o podcast. Então eu gosto de entrar lá, cara, já tá cadastrado, pego, põe no carrinho, clica 1, 2 botões, comprou. Então isso é muito rápido. Faz isso caminhando aqui no escritório, tu levanta a tua cadeira, tu foi buscar teu café, tu já comprou. Então, exato. É muito rápido. E isso cada vez mais rápido é muito melhor, principalmente para o teu LTV, para o cliente que sabe que você tem um produto bom, um produto de recorrência. E qual que é o ponto principal disso? A Cartpanda também tem esse modelo de checkout, onde, por exemplo, vamos supor que você, Lucas, você tem o seu e-commerce de peças automotivas, por exemplo. Estou falando isso porque eu precisei comprar ultimamente. Bora. E aí, vamos lá, você tem o seu e-commerce de peça automotiva. Eu fui lá e comprei no seu e-commerce. Beleza. Agora, eu estou scrollando pelo Facebook, pelo Google Ads, ou tipo, pelo Google ali, fiz uma pesquisa. Remarketing vindo. Exato. Eu quero comprar uma camiseta social, uma camisa social. E aí eu entrei nesse site, vi que o checkout é da Cartpanda. Eu não vou precisar preencher meus dados novamente, porque a Cartpanda já pegou teus dados ali, você autorizou pela primeira compra que você fez no site de peças automotivas, e aí meus dados já vão estar salvos. Você só vai precisar fazer uma confirmação que vai chegar via SMS para você, se é você de fato que está fazendo essa compra, sim, e selecionar o método de pagamento. Acabou. A Shopee faz isso, a Amazon faz isso, o Mercado Livre faz isso. A gente também quer acessibilizar para o cara que tem e-commerce fazer isso. E a gente já viu isso, ó. Há muito tempo de mercado. Muito tempo de mercado. Depois que a gente regularizou essa parte da LGPD, a gente começou a estourar.
Quem tem recorrência vende muito assim. Quem já tem cliente fiel vende muito assim. É Sim. validado. E isso faz total diferença. É o que a gente tem na Cartpanda e o que a gente proporciona para os nossos clientes. E esse é o ponto. O cara que comprou em outra loja vai olhar e vai falar, caramba, já tá salvo os dados. Ah, negócio Cartpanda aqui, caramba, já comprei num lugar parecido. Essa empresa realmente, pô, conheço, já comprei, já chegou na minha fatura esse negócio Cartpanda uma vez. Sim. Então a pessoa vai ter, de fato, a gente achava que ia ter algumas dúvidas no início, mas o cliente, de fato, não sente essa dor. A gente achava que ia ter dúvida, mas não teve. Então, uma coisa que até surpreendeu a gente. E o melhor, que eu gosto, assim, particularmente falando, é a parte do gateway de pagamentos. Para quem ainda é mais leigo e não entende dessa parte de gateway de pagamentos, o gateway de pagamentos é onde a gente consegue acessibilizar com que o dinheiro do teu cliente saia da conta dele para que chegue na conta, de fato, física dele. Sim. Então, você fez uma venda, o cliente pagou, caiu no gateway de pagamento, que somos nós, a Cartpanda, a gente viu, o dinheiro é legal, passou por um processo ali de segundos ali com a multi-adquirência, passou ali, tá validado, tá checado, beleza. Você empreendedor, você empresário, pode sacar teu dinheiro para cair na tua conta, já era. Então, a gente faz isso tanto em reais quanto em dólar, euro, franco suíço, a gente aceita hoje 123 moedas. Então, a gente faz o quê? Você, empresário que quer começar a vender lá fora, quer fazer seus anúncios lá fora, vende com ou sem estoque ou qualquer outro tipo de produto ou serviço, o que você vai fazer? Você não precisa abrir a LLC, pagar 15 conto para a contabilidade ali, anualmente ali, porque, vamos ser sinceros, é foda o cara que está começando a pagar 15 mil reais anual. Ele vai virar e falar, pô, ferrou, né? Te complementando, Felipe, a gente aqui dentro, né, do Silva Lopes, a gente faz muita internacionalização, eu sempre costumo falar, vale muito a pena, mas, né, depende do momento que o teu negócio está. Para quem tá começando, cara, é matar uma galinha com uma bazuca, né? Então, se você já tem uma estrutura robusta, um volume de cliente que justifique receber lá fora, cara, daí é outra estrutura, né? É outro momento de business. Eu vejo isso muitas vezes, pessoal, vou internacionalizar, vou começar a abrir lá fora. Cara, legal, acho que uma coisa não necessariamente está vinculada à outra em começar a operar lá fora e necessariamente abrir lá fora, né? Uma complexidade de cash flow, como que eu mando, como que eu declaro. Então, se você ainda não tem a maturidade para fazer isso, eu sempre recomendo, né? Plugar em algum parceiro, algum que a gente chama de white label, alguma barriga de aluguel, um cara que já tem o know-how. Cara, põe o pé na água, aprende com ele, entende, cresce, growth ali tua operação. Daí vai chegar num momento que aí sim você pode tombar, cara, mas daí o negócio já tá com uma maturidade diferente, né? E é muito comum a gente ver isso também. Empreendedor que está começando a vender lá fora, não cria um PayPal, não cria um Shopify Balance, não cria que seja uma conta para ele lá fora para movimentar em dólar e fica pagando anúncio em real. Eu falei, cara, tu é maluco? É piroca na cabeça. Como que você vai pagar em real uma coisa em dólar? Você é louco, é super desvalorizado. Não faz sentido, você quer quebrar? Então, é muito comum ver isso também e até conscientizar o pessoal. Qual que é o ponto da Cartpanda que ajuda nisso? A gente, como gateway de pagamento, recebe, por exemplo, seu serviço, se você vende em dólar, euro, flex suíço, qualquer outra moeda ali, ou libra, você literalmente recebe da plataforma e a gente pega a cotação do dia e já traz para real para você sacar em reais. Faz câmbio. Então você declara em real, não tem que abrir LLC, não tem que ficar preocupado em pagar impostos lá fora, porque esse processo a Cartpanda já faz literalmente naturalizando e convertendo já a tua moeda para reais, para você conseguir sacar em moeda mais forte. E fora isso, tem aquele ponto também. A gente tem uma esteira de gamificação que aí, por exemplo, o cliente que vende 10 mil, 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 15 milhões, 50 milhões, 100 milhões também, esse cara, ele recebe recompensas. A gente dá a BMW, a gente leva o cara para viajar para Dubai, igual que tá tendo agora. A gente leva o pessoal sempre com essa gamificação. E qual que é o ponto? Quem vende em dólar, se você faz uma venda de $200, você contabiliza como R$1.600. Sim. Então, quem vende lá fora já tem uma certa vantagem nessas gamificações que a gente faz aqui dentro da Cartpanda. Então, a gente tem um processo muito sólido, de tanto da parte da criação, de quem já tem empresa, de quem já vende para o checkout, de quem quer movimentar com o nosso Gateway Brasil lá fora. E aí, para fidelizar o cliente, a gente tem uma puta de uma gamificação, que qual que é o ponto? A gente deixou de investir em eventos externos. Não participamos mais de eventos externos. E a gente fideliza
pegando esses 100 mil reais, 150, 200 mil reais que a gente gastava num evento externo para se mostrar, a gente pega e investe internamente para os clientes que faturam junto com a gente, e tem esse senso de querer estar junto com a gente e cria essa comunidade que é muito forte da Cartpanda. Então, hoje a gente está prezando mais por isso. E, Legal. de fato, traz... A Cartpanda, Felipe, é uma empresa brasileira? Sim, a Cartpanda é uma empresa brasileira, criada em 2019, então não tem tanto tempo de mercado, a gente foi acelerado pela iCombinator, então, junto à QFI também, que também foi acelerada, hoje claro, um dos concorrentes nossos. Então, você vê que a gente tem crescido muito no mercado, tanto a nível de empresa como startup, a nível também de conhecimento internacional, como a gente está acessibilizando cada vez mais para estrangeiros também venderem junto com a Cartpanda. Hoje, legal. A nossa foco principal está sendo esse. Cara, isso é muito legal porque contratar uma empresa local, né? Eu sempre falo, tem as suas vantagens que contratar uma empresa gringa. Eu não tô nem falando da moeda, não tô nem falando do câmbio. Suporte também, né? Cara, eu falo muito questão de suporte, de proximidade. Isso ainda, por mais que seja um empreendedorismo digital, faz diferença na hora dos pepinos, faz diferença na hora do vamos ver, na hora da urgência, né? A gente vê aí casos na justiça de empresas que vêm para o Brasil, não tem representante legal aqui, os caras vêm aqui a moda louca e vão operar e não respeitam ali o consumidor. Cara, daí depois isso para o cliente final fica com dinheiro retido, cara, vai conversar com quem? O cara não tem sede, cara, daí os problemas aparecem, né? Então eu sempre recomendo, né? Seja aí vocês ou seja outro player, cara, se é aqui do Brasil, vamos fomentar o mercado local e com certeza a gente vai ter uma experiência melhor aqui dentro do nosso país. Eu queria te ouvir um pouco, Felipe, você falou de um ponto ali muito, muito sensível, muito importante, que com certeza você deve ter muito know-how e conhecimento em relação a isso. Queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte que é do mercado de e-commerce ou que não é e quer entrar. Você falou muitas siglas e muitas siglas do nicho, cara. Questões ali de remarketing, questão de SEO, questões ali de ads, de LTV, cara, de ICP, custo de aquisição, anúncio. Cara, explica pra gente, dentro do know-how que vocês têm, quais são as métricas, né? Vamos chamar assim, as métricas dentro de um processo de venda ali de e-commerce, quais são as métricas mais importantes para quem trabalha com e-commerce, cara, o que tu não pode tirar o olho, o que você tem que olhar. E me explica isso, porque com certeza para o nosso ouvinte vai ter bastante valor você falar um pouco de métrica, porque muitas vezes o cara acha que tá indo bem, mas ele não tá, toma uma surpresa, toma uma rasteira. Então explica isso pra gente, tenho certeza que vai dar bastante valor aqui pros ouvintes. Olha, de forma nua e crua, eu vou começar num funil ali falando sobre os canais de vendas e todos os mecanismos que a gente utiliza. Depois eu vou aprofundar para as métricas de fato que a gente acredita que sejam as mais importantes. Falando sobre as siglas que eu falei inicialmente, como Meta Ads, Facebook Ads, Google Ads, são principalmente os canais de vendas. Ads é de fato anúncio, em inglês, Ads. Perfeito. Sempre que você ouvir Ads, ADS, são anúncios. Então, Google Ads, Facebook Ads, TikTok Ads, Pinterest Ads e outros, qualquer canal de venda que tenha ads, você pode atrelar ele a um possível canal de venda onde você e outros anunciantes podem colocar os anúncios da sua empresa. Teu famoso outdoor, né? Outdoor, exato, é teu outdoor, é tua vitrine, para captar público frio, principalmente. Perfeito. Não no Google, que você pode captar público quente. O que seria público frio e público quente? O público frio é aquele público que nunca te viu. E o teu primeiro impacto está sendo ali, por exemplo, ele está scrollando no Instagram, viu um vídeo seu. Pá, pô, me interessou. O público frio não te conhecia, se interessou por aquele produto. Agora, o público quente é, por exemplo, você já está ali no Google, teu cliente está pesquisando alguma coisa no Google, vamos pegar de novo aquele exemplo da camisa social. Pô, vou pesquisar no Google, camisa social azul. Pô, é um público quente, ele já está procurando o teu produto, ele não está precisando ser impactado pela primeira vez, você não está gerando o desejo dele, porque ele já tem o desejo desse produto. Então, canal de venda que é assim, canal de mecanismo de pesquisa, TikTok e Google, mais Google, porque no TikTok hoje o pessoal está usando muito como um mecanismo de pesquisa, principalmente para vídeo. Agora, quando a gente está falando ali de métricas, a gente já está falando, por exemplo, você já está anunciando nesses canais de vendas, só que você precisa entender se está indo bem ou se está indo mal. Essas métricas são o que de fato vão mostrar para você qual que é o desempenho dos seus anúncios. Então, quando eu falo assim, qual que é o teu CPA, que é o seu custo por aquisição de cliente, é quanto que você paga para você fazer uma venda.
quanto que você está gastando na plataforma ali no Facebook, no Google, qualquer um deles, para eles te trazerem um cliente que compra de fato de você. Então, é importante, isso depende de N fatores, porque depende do seu ticket médio, depende se o teu anúncio está bom. Então, a gente tem muitas variantes. Uma outra variável dessa que é muito importante é o CPC, que é o custo por clique. Se teu anúncio está ruim, teu custo por clique vai estar alto. Então, ele não vai ser um anúncio que o próprio Facebook ou Google vai entregar, porque se o custo dele está alto, significa que ou o público não é qualificado, ou o teu anúncio está ruim, poucas pessoas estão clicando, e o Facebook, quanto melhor teu anúncio, mais ele vai querer mostrar para mais pessoas. E qual que é o paradigma? O Facebook, o Google, quer que as pessoas fiquem ali. O Instagram quer que a pessoa fique cada vez mais tempo no Instagram. Se você faz um anúncio onde a pessoa literalmente não gostou e vai querer sair do Instagram, ele não vai entregar muito bem e vai tornar cada vez mais caro para você anunciar ali dentro. E outro ponto que eu acho interessante, a gente falou de CPA, o custo da aquisição, quanto que você paga para um cliente trazer uma venda. A gente falou sobre CPC, que é o custo por clique. E a gente vai falar também sobre CTR, que é a taxa de retenção, que é o quanto teus clientes estão assistindo o teu vídeo, quanto que os seus clientes estão vendo o teu anúncio. Será que meu anúncio está bom? Então vamos analisar o CTR. Né? Exato. E além dessa, eu vou soltar o ouro aqui com uma métrica que pouca gente usa, que é o hook rate. Dentro ali das colunas de anúncio, a gente tem essa métrica que é o hook rate. O que é o hook? Os primeiros 3 segundos ali do teu anúncio. E isso é essencial, porque a gente está falando hoje de uma geração que é uma geração TikTok, uma geração de Reels, que os primeiros 3 segundos é o que vai fazer prender você num vídeo. Quem aí nunca viu um anúncio onde do nada tem uma véia escorregando, caindo de bunda, e do nada é o cara falando uma coisa da empresa dele? Ou, tipo, a pessoa fingindo que tá caindo. Isso é um gancho, é um hook. E quanto maior essa porcentagem de hook rate, melhor o teu anúncio tá. E aí a gente atrela o hook rate inicial com o CTR. Então, eu creio que essas são as principais métricas hoje, fora o LTV. Você tem que pensar depois. Se você não está vendendo, não pense em LTV ainda. Porque o LTV é o Lifetime Value. É o quanto tempo o teu cliente vai comprar de você. Então, por exemplo, comecei a comprar iPhone em 2020, então, há quanto tempo que eu compro iPhone? Há quanto tempo que eu sempre vou recomprando os produtos da marca da Apple? Isso é o Lifetime Value. Quanto mais tempo, melhor, mais fidelizado você tem os clientes. Então, você me fale aí, Lucas, se eu fui claro, se foi conciso, se deu para o pessoal entender desde a plataforma, desde as métricas, desde da compra. Eu quis fazer um funil de informação para ficar mais claro para o pessoal. Cara, foi claríssimo, ficou muito bom aí, Felipe. Eu tenho uma pergunta agora polêmica, essa é difícil, porque eu falo que a Cris não tá aqui, mas ela sempre me diz que a gente tem que fazer pergunta difícil, porque é o trabalho do... Eu não sou jornalista, né? Então eu sou advogado, mas tento me virar bem aqui como produtor de conteúdo. Cara, uma coisa que vem mudando muito o mercado, e é bem recente, isso que você trouxe é importante, de educação, porque o mercado ele muda muito rápido, cara. É questão aí de meses, né? Não é mais algo que eu posso sentar, apertar um botão e virar as costas e vou fazer dinheiro. Não é assim. Recentemente, principalmente agora entrando no tema que a gente tem que entrar, a gente ficar conversando aqui, falar um pouco de inteligência artificial, o mecanismo ali de IA do Google, ele derrubou 36% a busca, né, via Google ali de SEO, por exemplo, do HubSpot, que tinha mais de 13,8 milhões de buscas mês, caiu para 8 milhões e pouco de buscas mês, porque a galera tá indo ali no Gemini, tá indo no GPT, tá pesquisando na IA e não tá indo no mecanismo de busca tradicional como o Google. E, cara, isso tem um impacto muito relevante para o mercado, aí possivelmente vai ter, né, para o mercado de e-commerce. Então eu queria que você trouxesse para a gente qual que é a sua visão em relação ao que a IA pode vir beneficiar ou não dentro aí dos mecanismos tradicionais de busca, porque a gente vem percebendo que a IA ela vem, o consumidor ele vai pesquisar muitas vezes, me traga aí os principais plataformas de e-commerce do Brasil, e ele vai pesquisar para IA. Só que da onde que a IA vai tirar essa informação? Né? E não tem ads ainda, né? Não tem ads dentro da IA. Então, cara, comenta um pouco pra gente sobre esse cenário que tá chegando com força aí sobre pesquisar na IA e a queda de tráfego aí orgânico de SEO também. Eu acredito que isso se dá por conta que, da mesma forma que a gente consome conteúdos mais curtos e que chama mais atenção, a gente quer ganhar tempo. Tudo é sobre ganhar tempo e gastar menos tempo. Ganhar tempo e gastar menos tempo. Então, qual que é o exemplo que eu dou muito forte sobre isso, sobre essa parte de IA? Vamos supor que você me pergunta, Felipe, quais são as maiores empresas que você vê hoje aqui no Brasil no crescimento de e-commerce? Aí, o que o Google faz? Em vez do Google deixar em tópicos para você, na lata, o que é, ele vai te dar vários links
com outras pesquisas, com outras coisas, e o Google te dá isso para você pesquisar. Meu, eu tô cagando com as pesquisas, eu quero saber em tópicos, ó, me dá na lata, o que eu quero? Eu quero as 5 maiores empresas com base em todo o conhecimento que você tem ali de e-commerce. Então, e aí você pega ali o ChatGPT, por exemplo. Meu pai mesmo, ele usa o ChatGPT por voz. Aquele mecanismo por voz. Então, as pessoas não querem fazer perguntas com o mecanismo mais, com o Google. As pessoas querem conversar com pessoas que deem tudo mais explicadinho para ele. Então, você vai conversar com o ChatGPT por voz, aí você fala, pô, quais são as maiores empresas no nicho de e-commerce hoje no Brasil, que atuam no Brasil? Aí o ChatGPT vai virar e vai falar, olá, tudo bem? As maiores empresas no segmento de e-commerce são tal e tal. Então, eu acredito que esse é um grande diferencial Mas aí que tá, Felipe, da onde que ela tira essa informação, né? Muitas vezes, cara, é porque tem mais matérias falando sobre aquela empresa, tem mais backlink de outras empresas citando aquela empresa, então aí o Google vai entender que ele é relevante. Então, como fazer essa engenharia reversa, digamos assim, dentro da IA? Isso é interessante a gente falar, porque como ela pega banco de dados, provavelmente a gente pode pensar assim, poxa, então quanto mais matéria eu tiver da minha empresa trazendo essa relevância, mais vai aparecer no ChatGPT e mais vai me trazer autoridade. Então, qual a verificação que tem disso? E tem esse ponto, porque na pesquisa do Google você consegue filtrar se realmente, será que esse blog, será que esse portal existe mesmo? Sim. Será que não é patrocinado isso? Porque quanto mais matéria sobre uma empresa, teoricamente, mais vai estar retroalimentado aquele banco de dados. Consegue identificar o viés, né? O bias ali. Exato. Na IA é mais difícil fazer isso, né? Exato. Tem essa contrapartida da IA também. Qualquer um consegue mostrar que tua empresa é grande jogando só dados a Deus dará no Google para depois mostrar no ChatGPT. Então, esse é um ponto que eu acho muito importante, porque quando você vai trazer a relevância de certa informação, aí sim, eu acredito que você tem que, ou você força cada vez mais a IA, qual que é a veracidade disso? De onde você tirou esses dados? E aí eu pego um ponto interessante. Não confie 100% na IA, porque é uma inteligência artificial, não é uma inteligência real. Ela consegue captar dados, só dados. Dados é qualquer coisa que a gente dá. Se a gente joga dado errado, ela vai validar como se fosse um dado verídico. Sim. Então, ela é um bom assistente, né, Felipe? Eu não digo regulamentar, porque eu acho que regulamentar é uma palavra muito forte, porque se vai regulamentar uma IA, é muito difícil. De fato, é muito difícil. E também não é minha área, não é meu âmbito. O projeto de lei já está no Senado, isso aí depois eu então, eu cheguei a ler sobre isso também. E aí eu fico pensando, eu acho que a gente tem que confiar em certos momentos, a depender da tua pergunta, do nível de busca que você faz na IA, e também você tem que entender, né, que ela não é soberana ao conhecimento que você pode ter para você conseguir filtrar a veracidade daquilo. Agora, falando sobre inteligência artificial até no e-commerce, poxa, você consegue utilizar de diversas maneiras. Eu já vi gente que, não que isso seja de fato legal e tudo mais, mas demitir colaborador para botar uma inteligência artificial ali. E quantos bancos não fizeram isso? Hoje, se você for mandar mensagem para o Bradesco, para qualquer outro banco... O Mark Zuckerberg fez isso, né? Demitiu uma galera. Então, ele vai botar você numa IA para filtrar, para depois, no último quesito, você falar com um humano. Por quê? Porque ele consegue economizar custo, ele consegue fazer com uma IA, consegue filtrar e colocar os dados e as perguntas mais feitas e conseguir já responder isso numa central de ajuda. Então, eu sei que o brasileiro tem muito disso de não gostar de conversar diretamente com o robô. O brasileiro não gosta. Eu também não gosto. De você vai tirar uma dúvida e um robô vai te dar uma resposta pronta. Eu prefiro conversar com o humano e tudo mais. Eu acho que a maioria das pessoas também prefere a depender da situação. Só que, quando você está falando de um empreendedor que está com e-commerce agora, está começando, aí você acerta um produto e você não tem, não conhece como você vai contratar, você começa a vender muito e não sabe o que vai fazer, poxa, testa uma inteligência artificial, testa uma integração ali que você consiga, por exemplo, um Reportana da vida, onde você consegue utilizar, mesclar tudo no WhatsApp ali para você conversar com os clientes, botar a tua IA para filtrar o que é dúvida, o que é uma pergunta recorrente, o que eu consigo mandar para o e-mail que é mais delicado. Sim. Então, a inteligência artificial consegue fazer você ganhar tempo. E é o que você faz quando você contrata. Quando você vai contratar alguém, não é nada mais, nada menos, você está comprando o tempo dessa pessoa para fazer uma coisa que você não vai fazer. A mesma coisa com a IA. Então, por que as pessoas ainda não pararam para pensar nisso? A IA é justamente feita para você conseguir automatizar processos e ganhar tempo. Legal. O que eu gosto de falar, né, Felipe? Que esse, para mim, é o pulo gato. Eu não tenho certo e errado, cara. Acho que as pessoas têm que estudar, elas têm que se aperfeiçoar, elas têm que ir atrás, não pegando um copy-paste ali, um copycat copiar, porque
Depende muito. Qual que é o teu mercado? Se tu vai atender B2B, se tu vai atender B2C, qual que é o ticket? Se teu mercado está acostumado a ser atendido daquele jeito, eu falo, a gente tem que facilitar o processo de compra e não trabalhar, que eu brinco, vamos criar o nosso processo de venda. Cara, se eu facilito ao máximo o processo de venda, eu só estou pensando no meu lado. Eu estou facilitando a minha vida. E tá tudo certo, depende muito da estratégia que a gente quer ter. Mas eu, Lucas, gosto de falar que, olhando para o consumidor, que é quem tem que estar no foco ali dessa jornada, a gente tem que facilitar, que é o que você trouxe ali do um botão para comprar, a gente tem que facilitar o processo de compra do cara. A gente tem que facilitar a experiência de compra daquele cara, né? Então, quando eu falo que a gente tem que inverter essa ótica de olhar para o consumidor, qual que é o processo de compra dele, o que é melhor para ele, né? O que ele prefere, né? Com certeza ele vai deixar mais dinheiro da mesa se você pensar mais no processo feito para ele. E IA, ela é um excelente assistente, cara. Ela vai te ajudar muito, ela vai te ajudar a ter mais dado, a ter um BI, a conseguir tomar decisão de forma consciente, não só no achismo, né, que é o que acontece muito, mas é o que você trouxe. Ela é um assistente, cara. Então ela vai errar, né? Quantas vezes você pega uma planilha, pede para ela, cara, tá aqui um mailing, tá o nome, telefone e e-mail. Cara, organiza essa planilha. Só isso. Ela vai organizar errado, cara. E é normal, porque ela é um assistente. Então eu falo, a gente tem que utilizar, a gente utiliza muito, vejo que deve ser utilizado, mas a gente tem que sempre pensar, isso que eu vejo, qual que é a jornada de compra do cara. Se a gente acertar isso, cara, vai com certeza ter um resultado muito melhor. Não sei se você concorda. E a gente consegue, concordo, e a gente consegue principalmente tornar isso muito mais simples, porque a mesma forma que o teu colaborador novo, ele vai chegar na tua empresa sendo uma pessoa que não entende nada dos processos, você pode literalmente pegar e tratar a IA da mesma forma. Ele é um agente que não entende da tua empresa, não sabe dos seus propósitos, não sabe das metas da tua empresa, não sabe qual que é a função que ele vai desenvolver. E da mesma maneira, você precisa treinar ele para ele se tornar, tipo, não o melhor colaborador, mas que ele faça ou desenvolva pelo menos aquela função que você predestinou ele a fazer. Então, Perfeito. Se você consegue fazer com que ele fique mais inteligente, se você consegue explicar de uma maneira correta, você joga vídeo na IA, ele entende. Qual é o problema de você gravar um vídeo ali ensinando ela a fazer aquilo? Qual é o problema de você mostrando por tópicos como fazer, explicando mais sobre a tua empresa? Qual o propósito? Por que ela vai fazer tal coisa? Como ela tem que fazer? Então, eu parto desse pressuposto. Se você tratar a inteligência artificial como um colaborador novo, que você vai cuidando, vai falando direitinho e tudo mais, vai explicando, cara, com certeza vai em uma semana ali ou menos, ele já está fazendo aquela função de uma forma muito mais rápida. Tem um dia, depende de quanto tempo você investe para ela fazer você ganhar tempo depois. Perfeito. Comenta um pouco pra gente aí, Felipe, como que a Cartipanda hoje vem utilizando IA dentro do negócio aí de vocês, se vocês estão utilizando, se vocês vêm vendo alguma mudança, se isso foi benéfico aí pra vocês. Comenta um pouco aí a experiência de vocês aí. Olha, a gente como startup utilizando a inteligência artificial, a Cartipanda, a gente é referência hoje, principalmente na parte de suporte e atendimento ao cliente. Então, a gente foi tentar entender até qual nível que a gente poderia utilizar a inteligência artificial que não pesasse para o nosso cliente. E um ponto que eu achei interessante é que a gente acabou implementando o seguinte, esse formato que os próprios bancos usam, por exemplo, você tem uma dúvida, então, na parte de suporte, antes de você falar com o ser humano, a inteligência artificial vai entender se aquela dúvida já é recorrente, ou vai mandar para uma central de ajuda, ou vai mandar você para um vídeo autoexplicativo, que eu mesmo gravo às vezes, para a pessoa saber fazer o passo a passo, ou até mesmo vai entender. Você quer falar sobre loja online, sobre checkout, sobre gateway de pagamento, sobre algum risco ou alguma dúvida externa? Então, a gente primeiro filtra com a inteligência artificial, com o nosso banco de dados, o que a gente já tem scriptado de dúvida, e aí, se caso não for relevante, não for suficiente para o cliente, aí sim ele tem a opção de mandar para um atendimento humano, onde ele consegue mandar áudio, mandar vídeo, mandar foto, porque eu vejo que uma dor muito grande, às vezes a pessoa não consegue mostrar na tela. Então, sim. Poxa, a pessoa precisa mostrar um print, precisa mostrar um vídeo, precisa mandar um áudio explicando, porque às vezes a pessoa não sabe falar por digitação, não fica sim. Claro. Então, quanto mais canais de entendimento a gente possibilita, foto, vídeo, áudio, escrita, melhor. Tanto para o suporte, quanto do cliente que precisa resolver sanar a dor dele. Então, a inteligência artificial ajuda muito a gente a filtrar isso hoje. A gente tem muita parte de dev também na Cartipanda, mas a gente não utiliza principalmente de IA quando se trata de partes de programação. Sim. Ou pelo menos pelo que eu vejo, assim, não é tão necessário, porque o que a gente já tem hoje é muito sólido. Mas a nível de impacto com os nossos clientes, a gente utiliza bastante essa parte de filtragem com a IA, e acredito que outras startups
também podem utilizar isso. Claro que um ou outro no dia a dia, os nossos copywriters podem utilizar também, às vezes, a IA para ajudar numa coisa ou outra. Ou, por exemplo, se for utilizar, fazer uma propaganda, eu mesmo utilizo, às vezes, quando vou fazer um post no Instagram, pega essa imagem aqui e faça uma descrição para ela. Pô, e são coisas mais simples que a IA consegue fazer a gente ganhar tempo, sem a gente ter que fritar o cérebro. Então, o que a gente utiliza hoje são de fato nessas áreas. A gente utiliza minimamente no marketing, a gente utiliza muito no suporte, e a gente não chega a utilizar na parte operacional. Bacana. O suporte é muito relevante porque conecta com o que você trouxe ali com a LTV. Cara, quanto mais a gente tem um suporte bom dentro de casa, mais a gente retém. E cliente que está satisfeito vai indicar, vai também aumentar, vai fazer, muito forte, cara. Vai fazer upsell, vai fazer cross-sell, vai comprar de novo. Então, eu vejo muitas vezes o pessoal vai aumentar minha base. Necessariamente, muitas vezes não precisa nem ter uma base, ter muitos leads. Se você tratar bem aqueles leads, cara, você vai ter um impacto muito relevante. Mas, Felipe, a gente está indo esse caminho para o fim, senão a gente ficar falando 10 horas aqui, é um tema muito bom, tá bem bacana a nossa conversa. Eu tenho uma última pergunta para ti, que eu queria te ouvir um pouco. Eu falo que é aquela pergunta que a gente não precisa se comprometer, que é a pergunta mais de futurologia, né? Eu gosto de fazer ela, ainda bem que a gente está no início do ano, daí no fim do ano a gente volta e ouve o podcast para ver se o Felipe acertou. Queria que você trouxesse para a gente quais são, na sua opinião, as tendências aí nos próximos anos, meses, né, sobre o e-commerce aqui dentro do Brasil ou no mundo. O que o nosso ouvinte tem que ficar atento aí? Olha, a principal coisa que a gente tem que falar quando a gente se trata de futurologia, ou até falando sobre isso, é que tudo que é mostrado para nós já é, de fato, um vislumbre do que vai acontecer no futuro. Eu não acredito que as empresas físicas vão fazer menos vendas por conta do e-commerce, até porque se você vai comprar hoje numa Casas Bahia da vida, você está comprando no e-commerce. Então, pouca gente sabe disso. E para pagar menos imposto, você vai lá na Casas Bahia comprar um eletrodoméstico ou em qualquer outro lugar, eles vão lá com o tablet e faz a compra do pedido online. Então, e isso já está acontecendo bastante. Então, o e-commerce não veio para quebrar o cliente físico, mas veio para impulsionar e para ele pagar menos impostos. Então, a gente sabe que a grande briga hoje aqui no Brasil é de você ter que pagar imposto, e você vai pagar uma DARF, você tem que fazer o L, cara. Então, tipo, é foda pro empreendedor também. E o que eu vejo cada vez mais pro futuro é esse nível de você ter que se sofisticar a tua empresa para você vender fora do Brasil. Claro, tem muita oportunidade no Brasil, tem muitos fatores que são muito bons aqui a nível do brasileiro, só que o brasileiro a nível de marketing já passou muito o americano. Eu vejo isso pelos brasileiros que vendem lá fora. O brasileiro que vende pra gente vende muito mais que o americano. Então o americano é muito engessado nisso. Então eu vejo que uma grande janela é o brasileiro com a sua criatividade, com a sua capacidade. Você investir e já colocar teu negócio lá fora, se você vê uma grande janela disso. E, claro, ter muito esse viés de qual dor que o teu produto resolve. O teu cliente vai ter uma recorrência? Por que ele vai voltar a comprar de você? O atendimento que você presta de fato traz uma humanização que faz o teu cliente ter vontade de conversar com você? O nome da tua marca, a tua solução já é atrelado ao benefício que você causa? Então, isso é muito forte, o pessoal não para pensar nisso, está dentro do marketing, está dentro do branding. E aí, quando a gente vai falar qual que é a oferta do teu produto, é muito agressivo? Porque eu vejo muita gente hoje no Brasil que vende lá fora, a maioria dos players são que vendem nutracêuticos. Pô, essa galera aí, às vezes, nem tem uma marca consolidada, mas tem uma oferta muito boa, tem uma fábrica que garante que o produto dela tem qualidade, não é efeito placebo. Então, passa por essa verificação também. Mas quando você vende um produto de dor, poxa, imagina para quem vende um produto para emagrecimento. Você vai ver ali uma pessoa que tem uma oferta muito boa, uma VSL, né, que é uma Video Sales Letter, uma carta de vendas muito boa, e esse cara vende e não tem um Instagram. Esse cara vende e ele não tem, de fato, um branding, mas ele tem uma oferta muito boa, um produto muito bom, uma página de vendas muito boa. E aí, Lucas, eu te faço uma pergunta. Cara, qual que é a marca dessa camiseta que você está usando? Brooksfield. Você segue a Brooksfield no Instagram? Sigo, pior que eu sigo. Então, aí você me quebrou já, quebrou. Mas, por exemplo, se você for pegar uma marca de, sei lá, eu não sigo a Nike no Instagram, por pior exemplo. Pior que eu sigo, cara. Nike, então, eu quebrei teu exemplo. Eu gosto de ver, eu gosto da produção de conteúdo desses caras. Exato, eu ia falar isso, que normalmente quem é o empreendedor ou o cara que consome esse tipo de conteúdo é o que pega esse tipo de marketing para pegar e, de fato, para fazer, né, esse quero ver a narrativa dos caras. Quero ver a narrativa e eu faço isso também com muitas empresas. Mas agora, se você exemplo aí. Quebrei tuas pernas.
E você pega o consumidor. Cara, se você perguntar pra tua mãe, ou pra tua avó, qualquer pessoa da tua família, você segue a C&A no Instagram? Você segue a Renner no Instagram? Não segue, cara. Mas quando você vai ver, você vai comprar. Você segue os Correios no Instagram? Uhum. Cara, às vezes eu não sigo, sabe? Eu utilizo o serviço constantemente. Então, você não precisa de um Instagram de fato para vender, que é o que o pessoal tem que ter um Instagram perfeito. Cara, esquece isso, tem que ter uma boa oferta, saber impactar o teu público frio, saber fidelizar para ele se tornar um público quente e você conseguir fazer com que esse seu LTV seja maior. E o mercado que vai ter crescimento, já está crescendo. Olha para o mercado de nutracêuticos. Quem vende a solução para amador muito forte, com recorrência, sempre vai estar na frente de quem vende um produto, que é só um produto por propósito. Então, eu sempre vejo dessa maneira. Se o teu produto é recorrência, se o teu produto acaba e o teu cliente precisa de novo, já era, você tem a fórmula ali, tem uma solução muito forte, uma coisa que ele precisa sempre, e é por isso que o mercado farmacêutico, por isso que o João Adib com a CIMED está ficando multibilionário, cara, porque ele identificou esse jogo, ele resolve dor, ele traz recorrência, e ele consegue trazer um produto que ele está construindo até marca sobre isso. Então ele faz um diferencial de remédio. Por que você não vai comprar uma nimesulida genérica, você vai comprar uma nimesulida que é da CIMED ali? Por que você vai comprar o protetor labial da Carmed, que tem o negócio da Fine, o saborzinho, que tem a Collab, e não vai comprar um batom de cacau comum que você comprava antes? Por conta de branding. Então, você vê, os mercados estão se misturando, isso está ficando atrelado. Então, esse é o grande futuro do mercado, resolver uma dor, trazer recorrência e construir branding em cima disso. Então tá, meu cara, fechamos com essas grandes dicas aí do Felipe Gomes. Eu queria te agradecer. O Felipe, como eu trouxe ali no início, ele é coordenador de comunicação da Cartpanda e também ele é co-host, host do PandaCast. Então quem curtiu aí o tema sobre e-commerce, toca aí nos mecanismos de busca e depois vai lá ouvir o PandaCast. Felipe, muito obrigado aí, cara. Acho que foi um papo incrível e você conseguiu, dentro aí desse tempo, aglutinar para a gente aqui, desmistificar alguns pontos super importantes dentro do mercado de e-commerce. Então, meu caro, abro aí os últimos segundinhos para você se despedir. Quem quiser se conectar aí contigo, como é que te procura, se quiser trocar uma ideia contigo. Mais uma vez, obrigado aí pela tua presença. Eu que agradeço, Lucas, eu agradeço também o pessoal da Pine que fez essa conexão conosco. E também para quem ficou até o final, quer construir sua empresa online, quer vender internacional junto com a gente, você pode seguir a gente nas redes sociais, que é Cartpanda BR. E se você quiser conhecer mais conteúdos como esse, que eu entrego, e principalmente meus convidados do meu podcast entregam, para você que ainda não pegou na veia o que eu estou falando, eu tenho um podcast que hoje é um top 3 podcasts de vendas, tanto no Spotify quanto no YouTube. A gente fala muito sobre e-commerce, muito sobre nutracêuticos, infoprodutos, trago os maiores do mercado, trago também quem vende junto com a gente, que é Skin the Game, resgatou a recompensa para estar no podcast. Então, se você quer acompanhar também, é PandaCast, você coloca no Spotify ou no YouTube, já aparece para você. E, principalmente, se você quer vender, faturar muito mais, lucrar junto com a Cartpanda, entender como que você pode se tornar um grande empreendedor, segue a gente lá e, principalmente, cria tua conta, vem conhecer a gente. E, olha, quer conversar comigo? Meu Instagram é felipegomes.eu. Então, não me chama no LinkedIn. Eu sei que muitas pessoas passam no LinkedIn, mas eu não gosto de ter esse tipo de conversa mais engessada. Porque eu mando áudio, eu mando vídeo, eu ligo para a pessoa, converso. Eu sou uma pessoa que se dispõe muito de estar entregando muito do que eu trago. Então, se você quer conversar comigo, meu Instagram é felipegomes.eu. Tudo junto. Então, creio que o pessoal deve ter ficado muito claro para o pessoal. Lucas, eu queria te agradecer pelo convite também, pelo tempo. Espero ter agregado bastante para o teu público e que o pessoal consiga fazer com que o teu podcast cresça cada vez mais, que eu gostei demais da proposta. Fechou, meu cara. Agregou demais. Eu que agradeço aí teu tempo. Excelente aí 2025 pra gente. Vamos dali. Então é isso, galera. A gente se vê aí no próximo episódio. Valeu, até a próxima. Valeu, tamo junto.